Olá, galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez, dependendo do horário que vocês vão assistir a nosso vídeo encontro, né? Vamos aqui novamente com o Padre Paulo, com a Lê e com a Lauren, né? Continuar a leitura das nossas cartas, né? Digam um alô aí, querem falar alguma coisa? Oi, de novo. Olá. Oi. Vejam que nós vamos continuar a leitura das cartas e espero que tenham sido muito significativos. Eu acredito que foi muito significativo o encontro passado, né? De muitas coisas, e agora a gente tem mais coisas assim importantes para a gente falar sobre as cartas, né? E vamos direto ao ponto logo de uma vez, né? Iniciamos a nossa celebração em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Assim como todo encontro, a gente invoca o Espírito Santo de Deus para que eles nos iluminem vocês aí, para que vocês possam ter o dom do discernimento, de compreender a palavra de Deus, e que o Espírito Santo nos ilumine para que a gente possa passar a mensagem que atinja os seus corações. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Bom, vamos começar agora direto nas cartas. A leitura da carta 7. Podem começar. Jesus, ultimamente tem sido difícil, e só o Senhor sabe o quanto. As dores físicas e emocionais que tenho sentido, a saudade imensa das pessoas que eu amo e a preocupação intensa com o mundo nessa pandemia. Minha família está mal, mas eu sei que Tu preparou algo extraordinário para cada um de nós. Estou tentando melhorar quanto à ansiedade dentro de mim, e acredito que já melhorei alguns porcentos pelo menos. Toda noite nos falamos, e o Senhor sabe que eu estou tentando dividir esses fardos, pois estão me sobrecarregando muito. Espero que minhas orações sejam atendidas, que cada alma perdida na terra seja recebida com alegria no céu, e que por aqui as coisas melhorem, e que novas e incríveis coisas aconteçam para todos nós. Amém. Olha, eu acho que é muito bom a gente saber colocar-se sempre diante de Deus e colocar nele todas as nossas angústias, as nossas dores, as nossas aflições, mas também as nossas alegrias e as nossas esperanças, né? Ter um coração aberto para Ele. Ele sabe nos escutar, sabe nos compreender, mas também não viver fechado para os outros que podem nos ajudar, né? Então, não se feche. Procure assim também saber com humildade, quando preciso for, pedir ajuda, não é? Todos nós necessitamos ser ajudados. Aliás, nós nascemos indefesos, e se não nos tivessem dado de mamar, né? Se não nos tivessem protegido, nós não teríamos sobrevivido, né? E assim vamos necessitar uns dos outros durante toda a vida. Então, ninguém se faça orgulhoso, ninguém se feche, sabendo quando necessitamos de uma ajuda, mas é preciso saber procurar a quem nos abrir, né? Em primeiro lugar, as pessoas que estão mais próximas de nós, que são capazes de dar a vida pela gente, né? Pode ser até que a gente não seja bem compreendido, mas o pai e a mãe da gente são as pessoas que mais nos amam nesse mundo. Ninguém mais pode ter um amor como eles. Ah, mas o meu paquera, ou a minha paquera, meu namoradinho, minha namoradinha, esse me ama. Pisa na bola com ele, ou pisa na bola com ela, você vai ver o chute no traseiro que você vai levar, não é?
Agora, o pai e a mãe não. Nós podemos ser uma porcaria de filho, mas eles vão amar essa porcaria e, se preciso for, dar a vida por essa porcaria, porque é filho. E só o amor dos pais é compreensível, por exemplo, com o amor de Deus. Assim é o amor de Deus por nós, né? Deus não nos ama porque a gente é bonzinho, porque a gente merece, porque... Nada disso. Deus nos ama porque somos macaca, muitas vezes. Qual filho que a mãe ama mais? Vocês sabem dizer? Há um provérbio que diz isso, olha, a mãe ama mais ao filho que é menor, até que ele cresça. O filho que é mais frágil, até que ele se fortaleça. O filho que está preso, até que ele seja libertado. O filho que está doente, até que se cure. Assim é o amor de Deus por nós, não é? Deus nos ama porque somos seus filhos, suas filhas prediletos. Então, procure assim sentir esse amor de Deus na sua vida e procure, quando necessário, abrir-se com aquelas pessoas que poderão de fato te ajudar, porque te amam e só vão querer o bem para você. Antes de vocês lerem as cartas, né? Nós não combinamos, mas vai aqui, padre. Nós vamos, né, nesse encontro aqui, a gente vai estar no 17º tempo, domingo do tempo comum, né? E o evangelho, eu não falei no começo do encontro, é o evangelho de Mateus 13, 44 a 52. E, né, só para mencionar, e vocês vão fazer a leitura em casa, um trecho aqui: o reino de Deus, dos céus, é como um tesouro escondido no campo. O homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai e vende todos os seus bens e compra aquele campo. Eu lendo as cartas, né, teve alguns jovens que não quiseram que a gente lesse as cartas deles, até talvez por não serem identificados ou alguma coisa assim. Mas eu via muitas coisas assim falando de angústia, né, como eu vi aqui, a ansiedade, né, angústia, a cobrança, né, que as pessoas têm. E eu acho que a ansiedade, e vocês podem dizer, não só para os jovens, mas para nós também, né? Jovens um pouco maiores, né? Um pouquinho mais jovens, né? Ansiedade, né? Alguns sentimentos que estão permeando hoje os jovens são tão intensos, e o mundo está cobrando tantas coisas, né? Que gera ansiedade, que gera angústias, que gera depressão. Mas se a gente tem o nosso tesouro no reino de Deus... E aí, padre, te coloquei numa encrenca aí que a gente não combinou? Não. Olha, eu tenho a impressão seguinte, que nessa sociedade nós todos somos um pouco doentes, né? Não dá para ser sadio numa sociedade que é doentia, muitas vezes, né? Por exemplo, uma coisa que nos incute na cabeça é que a gente tem que ser vitorioso, né? E aí isso nos dificulta a aceitar muitas vezes as perdas na vida da gente, os fracassos. A vida não é só de vitória, não, né? A vida não é só de alegrias, não. Então, há espinhos, há sofrimentos na vida da gente, e que a gente só pode vivenciar se a gente tem um coração aberto para Deus e para os outros. E também é importante o seguinte: há coisas simples, né, que são do nosso arroz e feijão, vamos dizer assim, da nossa vivência do dia a dia, e que muitas vezes pode ser sanado com uma atenção maior, com um diálogo, né? Mas há casos que a gente vai precisar de um profissional, né? Um psicólogo, um terapeuta, para nos ajudar de fato, né? Porque há coisas que são complexas demais e nós não nos damos conta, não damos conta. Então a gente precisa de ajuda de alguém. E um profissional que entenda e possa nos ajudar a compreender o que passa
por nós que nós mesmos não sabemos explicar, não é? Então, viver e conviver não é uma tarefa fácil, não é? Mas é preciso ser humilde e se deixar ajudar, sempre. Muito bem. Agora vocês vão ler a 8, 9 e 10, né? Tudo junto. Podem ler, são cartas longas e prestem atenção em alguns detalhes. De repente, entre uma e outra, eu posso só reforçar alguma coisa. Mas vamos lá, podem ler. Carta 8. Senhor Jesus, ultimamente tenho me sentido extremamente vazia, como se não houvesse outra coisa além de dor e uma imensa solidão em meu coração. Não estou sabendo lidar com isso, e é por meio desta carta que espero que o Senhor me escute. Sei que apenas o Senhor pode me ajudar neste momento tão difícil que estou passando. Sei que sou extremamente privilegiada por tudo que tenho, e principalmente pela família que tenho, mas infelizmente essa dor dentro de mim vem há algum tempo, e está ficando cada vez mais difícil de controlá-la. Não sinto que eu sou amada, pelo contrário, sinto apenas que todos ao meu redor sentem pena de mim, e provavelmente que só usam a minha bondade para se beneficiarem. Realmente não sei como lidar com tudo isso. Espero de coração que o Senhor possa ser a luz no meu caminho, pois o Senhor sempre esteve junto a mim nestes momentos difíceis, e sei que continuará sempre. Só espero que o Senhor nunca jamais desista de mim, mesmo que eu erre tanto. Sei que mesmo assim o Senhor me ama. Só tenho a lhe agradecer por tudo que fez por mim e está fazendo agora. Sinto que neste momento está ao meu lado. Sempre senti isso. Mesmo nos momentos de desamparo, o Senhor foi tão bom para mim. Só de escrever essa carta já sinto meu coração mais leve. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Espero que o Senhor possa estar me guiando neste caminho tão sofrido que é a vida, e que não me deixe desistir nas dificuldades. Sei que posso contar contigo, Pai. Muito obrigada por tudo. Amém. Querido Jesus, tudo bem aí? Não tenho ideia de como começar essa carta, mas tenho certeza de que se eu falasse tudo o que está acontecendo na minha vida e tudo o que está passando pela minha cabeça, esse texto ia ficar gigante. Então, como uma boa poupeira de tempo que eu sou, vou falar o que estava pensando recentemente. Bom, em alguns dias atrás eu estava realmente muito triste. Na verdade, eu não sentia nada, só um vazio e uma ansiedade. Com o tempo, essa sensação vai ficando mais fraca. Eu sei que ela nunca vai deixar de existir, mas é bom pensar que, com o passar do tempo, dos momentos eu vou aprender a lidar com ela. Ultimamente, tenho pensado que não estou aproveitando o máximo que posso das coisas. Todas as músicas falam sobre voltar para a adolescência ou ser igual adolescente de novo. Sei que essa pode ser a melhor fase da minha vida, e é por isso que eu tenho medo de não estar me arriscando o suficiente nas coisas, e principalmente agora na quarentena. Dizem que a melhor coisa em ser a criança, adolescente, é não ter responsabilidades, mas em compensação, temos vários problemas de autoestima. Meus pais trabalham o dia todo, e eu tenho 2 coisas obrigatórias para fazer no meu dia, que é arrumar a casa e fazer tudo em relação ao colégio. Sinto que falho nas 2. O colégio tem me cansado muito, e não consigo ter tempo para parar um pouco, pois minha mente não deixa, já que ela diz que sempre tem algo para fazer ou que não fiz o suficiente. Nunca fui muito de ir para festas, quando podia, claro, ou ter muitos amigos. Nunca fui também de ficar com a minha família. Gosto de ficar sozinha aí no meu cantinho, sei que às vezes magoou minha mãe por não passar muito tempo com ela no dia de semana. Mas essa parte da minha noite é a que eu mais preciso para não surtar de vez. Nunca fiz nada uau na minha adolescência e nem fiquei rodeada de gente, simplesmente. Não consigo, mas tenho medo de que se eu não fizer, posso me arrepender depois por não ter corrido riscos. Parece bem bobo, mas me afeta bastante. Isso. Oi, Jesus. Eu não sei exatamente como fazer uma carta para você, mas vou começar dizendo como me sinto em relação a você. Eu me sinto muito bem. Você me traz paz, esperança e fé. Ainda mais nesse momento difícil em que estamos vivendo. Sobre minha família, me sinto bem também.
Às vezes uma briga ali e aqui, mas nada demais. Mas como você sabe, eu sinto falta de um membro muito importante da família, minha avó. E a cada dia que passa parece mais difícil viver sem ter ela aqui, sabe? A saudade aumenta a cada dia que passa. Agora, sobre mim. Na maioria das vezes eu me sinto ótima, mas tem outras que a tristeza vem. Esses momentos é muito complicado. Ansiedade, insônia, tarefas, mas sempre seguindo com fé, de que alguma hora tudo vai se ajustar. Me sinto bem falando contigo. Obrigada por tudo. Eu creio que a gente devia ter sempre presente a palavra do ressuscitado, que é: não tenham medo, coragem, coragem. Então, e também essa paz que ele transmite a nós. Eu lhes dou a minha paz. A minha paz lhes dou. Portanto, com essa dimensão dessa esperança que o Senhor provoca no nosso coração, nós não devemos ter medo de viver e de conviver. Não tenho medo. Né? Viver e conviver é amar. E amar também é perder. Né? Se nossos pais tivessem se casado, né, pensando em não enfrentar nenhum problema na vida, não teriam se casado. Né? Eu também, se fosse ser padre, pensando que não ia enfrentar nenhum problema na vida, também não seria padre. Né? Então, viver e conviver muitas vezes dói, mas faz parte, o sofrimento faz parte da vida da gente. E o sofrimento nos humaniza. Se a gente nunca sofreu, nunca vai compreender também a dor do outro. O sofrimento nos humaniza. Portanto, quem sofre sabe ser solidário e compreender a dor do outro. Sabe também, às vezes, não provocar a dor no outro. Portanto, é preciso também ter presente que viver não é sempre estar no nível alto da nossa vida. Né? A vida não é assim. A vida é como aqueles eletrocardiogramas, né? Você já viu? Tem altos e tem baixos. Né? E assim também, na nossa vida, nós temos momentos em que estamos elevados, na experiência de montanha, na experiência de Deus lá no alto, e tem horas que nós tocamos o fundo do poço. Né? Então é assim a nossa vida, o existir. E quando a gente está no fundo do poço, no vazio, a gente tem que confiar mais ainda em Deus. Eu aqui reporto a experiência de Santa Teresa d'Ávila, a grande Santa Teresa, não a Teresinha do Menino Jesus, mas a Teresa d'Ávila, Espanha. Ela dizia assim que muitas vezes o coração dela estava vazio. Ela ia à capela porque o sino batia, e ela fala assim: eu estou aqui porque meu corpo é obediente, mas os meus sentimentos não estão aqui, meus afetos não estão aqui, meus desejos não estão aqui, minha vontade não está aqui. Né? Mas eu estou aqui porque o meu corpo é obediente. E assim ela vivia os momentos de crise, né, espiritual, na confiança de Deus que estava lá presente. Né? Estava lá presente. Até que a tempestade passava. Né? O Senhor nunca desiste de nós. Nunca. Jamais. Os momentos difíceis, as dificuldades pelas quais nós passamos, são como que nuvens num dia nublado, né, que impedem de perceber o sol que continua a brilhar. Mas o sol não deixou de existir e nem deixou de brilhar. Ele está lá brilhando além das nuvens. Mas as nuvens que criamos em nossa vida, né, no nosso viver e nosso conviver, às vezes nos impedem de sentir esta presença de Deus
e de acolher os seus raios de luz, o seu calor de amor entre nós. Portanto, viver e conviver é, de fato, uma tarefa difícil, mas nós estamos sozinhos, né? Muita gente nos ama e às vezes a gente pode ter uma sensação distorcida, né? Que não somos amados. Não é verdade. Às vezes é o sentimento que a gente tem, mas nós somos profundamente amados. E se não amados por um ou por outro, somos profundamente amados por Deus, nosso Criador. Portanto, firme, coragem, não tenha medo, e a paz do Senhor estará contigo. Obrigado, Padre. Eu agora gostaria de falar, né? Acabaram-se as cartas. Na verdade, teve algumas cartas de alguns jovens que, como eu disse, não autorizaram, e eu fiz algumas anotações, mas eu queria falar como pai, né? Ler essas cartas, não só eu, mas a minha esposa, a gente leu juntos essas cartas, e nos ajudou a refletir também a nossa figura de pai, né? A gente está falando aqui para os jovens, né? E esses dias eu estava vendo algumas reportagens também, e ontem eu estava vendo uma reportagem no Canal Brasil sobre o CVV, falando sobre as questões de suicídio, e foi uma das coisas abordadas por alguns jovens, sobre sentir essa pressão, sobre sentir a pressão dos pais, né, a pressão da escola, esse vazio, e às vezes pensam alguma coisa. Até teve uma pergunta aqui que depois eu vou fazer aqui para o padre, né, sobre se suicídio é pecado ou não. Mas antes do padre responder, eu queria falar para o pai e para a mãe que está assistindo a gente, e se não assistir, filhos, chamem, de me dizer, falar como pai, como professor também. Eu estou procurando dar uma aliviada na molecada, né? Porque senão a gente está pegando pesado com eles aí. Agradecemos. E que nós também, porque assim, a gente olha os jovens, tem 14, 15 anos, já pode se virar sozinho, já pode fazer as coisas sozinhos, a gente pode ficar um pouquinho mais distante, dar a responsabilidade e cobra, porque a gente também tem que dar a responsabilidade e tem que cobrar, porque estão realmente crescendo. Mas os jovens nessa idade ainda não têm ainda uma certa bagagem ainda de formação e necessitam muito da gente, ainda precisam da gente. E nós, como pais, devemos estar presentes, né? Porque a gente, hoje, o mundo exige que a gente tenha que trabalhar para colocar dinheiro em casa, para dar as coisas para os nossos filhos, e os nossos filhos muitas vezes precisam não do dinheiro, não do presente, não do celular, não da comida, é claro, né? Come pra caramba, pelo amor de Deus. É bom, isso aí é bom. Essa é a melhor parte. Mas o afeto e da nossa presença. Porque, lendo muitas dessas cartas aqui, eu fiquei pensando como que de repente está faltando algo que Deus preenche, mas que nós, como os pais, devemos também estar presentes, devemos também, como eu disse no último encontro lá no final, reúnam-se a família, sentem-se, conversem, se permitam dialogar, sem aquela pedras na mão, com o objetivo de se proteger, de falar, não, você está errada, mas com o objetivo de ouvir e compreender, né, esses sentimentos que nessa fase que é muito difícil para os jovens, é muita, né, uma ebulição de sentimentos, e que muitas vezes, essa semana conversando com a minha filha, eu vejo que muitas vezes há confusão naquilo que está sentindo, né? Às vezes aquilo que está sentindo não reflete o que é a realidade. E a gente precisa dar para eles, ajudar a ter essa visão da realidade. Que muitas vezes a coisa se exagera e uma coisa pequenininha se torna algo tão grande. Isso é muito perigoso para quem não está totalmente preparado para enfrentar, psicologicamente falando, certas situações que muitas vezes nós adultos também não temos essa preparação. E o diálogo familiar, colocando Deus, fazendo a oração, como eu falei no último encontro, fazendo a oração, pedindo pelo Espírito Santo, finalize rezando um Pai Nosso, uma Ave Maria, sentando em família e conversando para expressar aquilo que está aqui dentro, é importante. O padre falou sobre procurar ajuda de psicólogos, profissionais. A família não consegue? Vai a família toda, né? Eu estou fazendo faculdade de psicologia, é bom, daqui a algum tempo, sem precisar, né? Vai demorar um pouco, ó. Estou fazendo a minha propaganda, mas ainda vai demorar. Ou até, na minha escola, a gente faz uma atividade que é escrever cartas.
escrever uma carta para o pai, escrever uma carta para a mãe, ou o pai e a mãe escrever uma carta para o filho. Na minha escola, os pais escrevem a carta para o filho. E a hora que você lê, assim, você chega a se emocionar, porque às vezes o pai e a mãe não falam eu te amo, não falam obrigada. E na hora que escreve a carta, é aquele momento que você descarrega os sentimentos que você sente. Então também é uma atividade muito legal de se fazer. Ó, fica aí a sugestão, fazer os pais escreverem, eu posso montar isso lá e fazer os pais escreverem. Padre, suicídio é pecado? Em primeiro lugar, nós estávamos falando da questão dos sentimentos também, né? Ninguém tem culpa dos sentimentos que tem, né? A gente não domina os sentimentos, a gente domina o querer, né? Então, eu sinto ódio de você. Não sei nem por que eu estou sentindo ódio de você, mas isso não é pecado, eu sentir ódio de você. Porque eu não queria sentir ódio de você, mas é pecado que eu pretendo fazer. Prejudicar a sua vida, né? Ou lhe dou um soco. Não, aí sim está na linha do querer, aí o pecado, né? Mas o sentir não é pecado. Mas o querer e o fazer, sim, né? Vejam, na questão da vida, nos mandamentos de Deus, nos 10 mandamentos de Deus, o coração dos 10 mandamentos está no respeito à vida. Não matarás. Não matarás. E, portanto, não tirarás sua vida também, não é? Então, o respeito à vida está em primeiríssimo lugar. É o coração da lei de Deus, né? E, portanto, nós devemos valorizar a vida, respeitar a vida, a nossa e a dos outros, né? E não há nada nesse mundo que não se solucione, desde que a gente tenha humildade e abertura de coração, né? É preciso, então, buscar apoio, buscar ajuda quando preciso for. Se eu não estou aguentando, busco ajuda, peço socorro, né? Porque é preciso superar. Não há nada nesse mundo que não se supere. E quantos sentimentos que a gente tem que são distorcidos, não é? Ou você nunca errou nos seus sentimentos? Vai dizer para mim que você nunca errou. Eu vou duvidar da sua veracidade, porque nós erramos muito. Às vezes pensamos uma coisa numa pessoa e é totalmente ao contrário. Quantas vezes isso não aconteceu já com você? Então a gente às vezes faz uma ideia que como se fosse aquilo a realidade, e não é verdade. É a nossa visão. Às vezes nós colocamos um óculos de lente verde, é com o Palmeiras, aí você vê tudo bem, né? Então você vê tudo verde, né? Mas não é que tudo está verde. São seus olhos, são suas lentes, as lentes com as quais você está vendo a realidade. Então é preciso desconfiar dos seus sentimentos e também buscar socorro. Quando a coisa aperta, seja humilde, se abra, fale o que está se passando, né? Às vezes acho que as pessoas têm a obrigação de adivinhar o que está acontecendo conosco. Não. Vamos ser humildes e olha, não estou bem, eu preciso de ajuda, eu não consigo suportar essa minha realidade. Muito bem. E quantas pessoas não são assim? Agora, ir ao extremo é primeiro uma atitude completamente ignorante, não é? Para falar a verdade, ignorante. E de fato é um pecado, porque atenta contra a vida, né? Destruir a vida de alguém ou a sua própria vida é o maior pecado que possa existir, né? Porque Deus quer que vivamos e vivamos bem, e vivamos felizes. Se algo não está nessa direção, é preciso a gente mudar.
Muito bem. Querem falar alguma coisa? Acho que não. Acho que só uma coisa, quando você falou da cobrança, nós jovens também temos algumas cobranças, como na parte de escola, de si próprio cobrar, de falar, eu tenho que passar no vestibular, eu tenho que ir bem na prova, eu tenho que ter uma nota boa, a busca incansável pelo sucesso. Eu sou muito disso, né? Eu tenho trabalhado isso e minha psicóloga mesmo disse, ninguém é perfeito, não tem como você ser perfeito. Você, obviamente, tenta se sair bem, mas tá tudo bem você falhar às vezes, não tem que ser perfeito. O ser humano, o único perfeito aqui é Deus. Nós temos falhas às vezes e tá tudo bem, né? A gente tem uma doença na sociedade de hoje que é assim, né, que as pessoas têm que ser bem-sucedidas, né? Isso. Quantos livros de autoajuda tem para você ter sucesso na vida, né? Então a sociedade nos empurra para essa divisão do sucesso, enquanto a vida não é assim, né? É claro que nós devemos dar o melhor de nós mesmos. É claro que nós não devemos ser preguiçosos ao estudar, né? A fazer as coisas, mesmo diante das nossas limitações. Eu posso não ter tanta capacidade, né, nos estudos, mas eu procuro me esforçar, eu procuro dar o melhor de mim mesmo, né? Mesmo que eu não consiga 10, eu consegui, sei lá, 7, né? Mas eu procuro dar o melhor de mim para melhor viver e servir, né? Então, não ser preguiçoso, não ser acomodado, né? Precisa de ter também essa dimensão da responsabilidade, mas sem a gente achar que devemos ser o super-homem, o super-herói, né? É que são os valores que a sociedade impõe. Então, por exemplo, para você ser considerado um bom aluno, você precisa ter uma determinada nota. Para você ter sucesso na sociedade, você deve ter determinadas coisas materiais, que são números e são coisas materiais que te determinam quem você é. E, na verdade, a gente tem que ver que são valores que vão determinar quem nós somos. E valores cristãos fazem da gente ser ricos, né? Seguir o valor cristão é que vai fazer você ser verdadeiramente rico, ser verdadeiramente, não vou dizer, tá num patamar, né? Outro patamar, que nem meu Mengão, tá num outro patamar, tá, Pato? Outro patamar. Por exemplo, eu tive um colega que, se não tivesse a nota 10, ele ficava doente, porque ele tinha que ter a 10, porque ele estava preocupado em mostrar para os outros, né, o que ele era capaz de conseguir. E ele tinha medo de se fazer incapaz, né? Então sofria barbaridade para estudar, fazia resumos, do resumo fazia outro resumo, do outro resumo fazia mais um resumo, mas doentiamente. Ora, uma coisa é ser folgado, né? Ser preguiçoso, não estudar, não ler, não fazer a tarefa, não... Outra coisa é a gente querer ser, né, passar por cima de todo mundo, achar que eu sou o máximo, né? Não. E para finalizar mesmo aqui o encontro, né, eu lembrei, esses dias pensando, a gente vai preparando aqui o nosso encontro, né? Eu lembrei de um dia que um Marcos Leite, que é um membro aqui da igreja, eu pedi uma noite para ele fazer um encontro com os jovens, quando eu estava na catequese, e aí eu lembro lá dele falando sobre o sinal da cruz, né? E aí ele fez uma analogia com relação ao tempo, né? Nós vivemos ali no braço da cruz, no tempo cronológico, porque o grande problema da ansiedade, né, do que a gente vive hoje, que as pessoas querem sucesso instantâneo, querem as coisas sejam resolvidas de um dia para a noite, né, porque nós vivemos nesse tempo linear, né, e parece que Deus nunca ajuda, parece que nunca vem, mas o tempo de Deus é o tempo presente, né? Quando a gente faz a leitura da palavra de Deus, a gente fala, pô, mas a gente vai ler a Bíblia que está contando de relatos de há 2000 anos atrás, há mais de 2000 anos atrás, mas ele relata a vida, e sempre a mensagem de Deus, a palavra de Deus, ela é presente, ela está no nosso tempo presente, né?
Então a gente pensar também que o tempo de Deus e o tempo da graça de Deus na nossa vida é um tempo diferente desse que nós conhecemos, né? E aí a gente tem que ter paciência. Quando a gente tem ansiedade, não sei se posso dizer que é uma arrogância do ser humano de querer a coisa para aquele momento, então a gente tem que trabalhar com essa questão da ansiedade e entender que há um tempo para tudo. Há um tempo para plantar, há um tempo para colher, né? Há tempo para tudo. E a gente tem que, como o padre falou, não quer dizer que eu vou levar a vida lá e deixa a vida me levar, né? Eu tenho que ser responsável, vou estudar, né? Eu vou fazer os meus resumos, mas entender que eu também tenho que ter meu tempo para mim, o meu tempo para oração, meu tempo para Deus. Você queria falar, Lê? E o presente, como o próprio nome me disse, um presente, né? O tempo presente é um presente pra gente se viver o agora, né? A depressão pensando no passado, a ansiedade pensando no futuro. Mas o presente é o agora, é o que a gente tem que viver agora. Então, às vezes, a gente fica muito bitolado em, tem que estudar, eu tenho que passar não sei o quê, eu preciso ser bem-sucedida, e esquece de viver o agora, né? O presente que Deus nos deu, que é o tempo presente. Muito bem. Nossa. Muito bem. Encerramos por aqui? Encerramos por aqui. Alguém, eu não vou dar o final. Eu gostaria que vocês, né, vocês três, né, 3 jovens que estão aqui, começando ali pela Letícia, passassem alguma mensagem aqui para os nossos crismandos, né, para a gente poder finalizar esse encontro, daquilo que está dentro do coração de vocês. E, enfim, passe a mensagem. Eu já vou deixar aqui o meu beijo, o meu abraço. Lembrando que, se precisarem de um amigo, eu estou aqui, né, sempre disponível para conversar com vocês, emprestar o meu escutador aqui, caso vocês necessitem. E é isso, eu já dou meu beijo aqui. Agora, por favor, e aí o padre, por favor, se o senhor puder iniciar, dando uma bênção para os nossos jovens, tá? Por favor. Eu acho que eu já falei um pouquinho, né? Mas eu queria falar para vocês, realmente aproveitar o presente. A gente está vivendo uma pandemia, eu como jovem que adoro sair, estou presa dentro de casa, mas aproveitem o presente que vocês estão ganhando agora. Deus, né, a gente ganhou um tempo para a gente se autoconhecer, para a gente conhecer Deus, para a gente, né, lembrar que dentro da nossa casa não vive só a gente, né? Que tem mais gente dentro da nossa casa, tem nossos pais, nossos irmãos. Então aproveitem esse tempo e vejam um lado bom, sabe? Nada na vida é só ruim. Tudo tem um lado bom. Então essa pandemia também tem um lado bom. Então se autoconheçam, conheçam Jesus, conheçam Deus, aproximem-se dos seus pais, passam tempo, chama para jogar um joguinho, assiste série. E aproveite o tempo de vocês e sempre coloquem Deus na vida de vocês, porque, como a gente disse aqui, caminhar com Deus sempre se torna mais fácil. Bom, queria desejar para vocês, né, assim, muita paz, porque o que a gente leu aqui, eu, assim, acho que eu vivi um pouco de cada coisa que eu li hoje, né, escutei, e assim, coloquem Deus, né, mesmo que você esteja passando por um momento difícil, eu falo que quando a gente tem Deus no coração, a gente consegue passar pelos momentos, assim, um pouco mais leve, digamos, a gente não fica tão pesada. Então, nesses momentos, assim, eu rezo muito para Deus, rezo para todos. E, assim, vou rezar por vocês, estarei rezando por vocês, para que esse momento, esses conflitos que vocês estão passando, acabem, assim, né? E podem contar comigo, eu estou sempre aqui, né? Espero ver vocês mais pra frente, depois que isso tudo acabar. Espero conhecer vocês, quero conhecer o rostinho de vocês. E é isso, se cuidem. Pessoal, a família, por favor, cuidem de vocês, cuidem de seus filhos. E é isso. Muito bem, eu sou um jovem de juventude acumulada. Tive muita alegria de estar aqui com vocês, pelo menos virtualmente, nesse encontro. E desejo que essa caminhada seja uma bênção na sua vida, mas também na vida das pessoas que convivem com você, né?
que você possa se abrir a esta amizade cada vez mais profunda com Jesus. Procure ser um amigo, uma amiga de Jesus. Procure ler os evangelhos, especialmente. Leia os evangelhos, mas com os olhos fixos nele, em Jesus. Procure ver as atitudes dele, as palavras, os sentimentos que vão no seu coração. Procure ver as reações que ele provoca nos seus ouvintes e que provoca em você também. Procure caminhar com Jesus pelos caminhos, pelas aldeias. Procure se encontrar com Jesus, com as pessoas com quem ele se encontrava. E procure beber nele desse amor misericordioso de Deus para com você, para comigo, para com toda a humanidade. Seja um amigo, seja uma amiga de Jesus. Procure abrir-se à graça de Deus que se manifesta nele. Tenha a paz do Senhor no seu coração, o amor de Maria, que sempre o acompanhe. Por isso, desça sobre todos a bênção de Deus rico em misericórdia, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem em paz. Amém. Tchau, 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 galera. Tchau. Se cuidem, fiquem com Deus.